do poder social, socioeconômico da negritude, que nunca foi forte o bastante, que nunca foi proeminente o bastante, para a gente pensar, vou largar tudo e vou viver, né, minimalisticamente aí pelo mundo. Só que já existia o Emanuel Araújo trabalhando o afrominimalismo, né? E aí eu trouxe isso porque foi muito simbólico, porque é importante que a gente se reafirme através da nossa cultura. É importante para o povo, para a autoestima do povo, porque eu tenho falado muito da personalidade social. Nós temos a nossa personalidade individual, né? Os nossos gostos, a nossa história de vida, as nossas preferências, mas a gente também tem uma personalidade social. A sociedade brasileira tem um jeito de ser que é único, que não é igual à sociedade norte-americana, que não é igual à sociedade colombiana, não é igual à sociedade russa, dinamarquesa, japonesa, enfim. É um jeito só nosso, com os prós e com os contras, com as coisas boas e com as coisas negativas. E nós temos um dos problemas negativos que nós temos é a falta de autoestima. Essa falta de autoestima está intimamente ligada à questão racial, né? Nós somos um povo miscigenado, isso é um fato. Nós somos um povo miscigenado. Embora a questão do Brasil, hoje em dia tem essa conversa, né, essa discussão sobre o padre, não sei o quê, mas é importante entender o seguinte: existe um padre que está muito mais próximo do negro. Todo mundo no Brasil é padre. Todo mundo no Brasil é mestiço. Nós não somos africanos puros, né? Nós somos de origem africana, mas significa que nós partimos de lá. Nossa informação genética perpassa o território africano, por países que a gente infelizmente não tem condições de saber exatamente qual, né? Mas a gente é uma mistura de 3 raças. A sociedade brasileira foi construída assim. Então muitas vezes, hoje em dia, com essa discussão da paritude, então as pessoas falam, mas eu sou parda, tá, mas aí começa a vir pessoas falando que é parda, né, e pleiteando certos lugares sociais, ou pleiteando uma questão que elas não vivem exatamente. Porque quando você olha para uma pessoa branca no Brasil, ela é diferente da pessoa branca nos Estados Unidos, isso é fato, né? Porque a pessoa branca nos Estados Unidos, ela não é filha da mistura exatamente, nós é que somos. Mas o nosso território, e aí essa pessoa branca, quando vai para lá, começa a entender o que é ser discriminado pela racialidade. Mas isso não significa que ela não seja branca, porque aqui no Brasil ela vai passar e vai ter todos os privilégios de uma pessoa branca, né? Então isso tem que ficar bem entendido. Então, como nós somos filhos das 3 raças, né, da miscigenação, pelo lado negro e pelo lado indígena, existe uma fragilidade pelo nosso lastro histórico negro e indígena, que é estigmatizado, que é desumanizado e que é vítima, assim, da discriminação, do preconceito racial, do racismo em si, né? A autoestima nacional fica prejudicada, né? Mesmo a branquitude, quando olha para o Brasil, para o território brasileiro, não assume inteiramente a sua brasilidade, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, uma semana, 2 semanas atrás, teve um bochicho com o Luciano Huck, que foi visitar uma aldeia indígena, né, fazer uma gravação lá e não sei o quê. Aí no determinado momento ele fala para o indígena, limpa a cultura de vocês. Isso deveria ser muito bem compreendido, porque é o lastro, né? É o lastro, como é que a gente chama na psicanálise? Ato falho. Ele falou espontaneamente, não teve nem maldade no que ele não teve exatamente maldade no que ele falou. Mas quando ele fala a cultura de vocês, ele está dizendo para a gente, nas entrelinhas, que ele não acha que a cultura indígena e, por consequência, a cultura negra faz parte da cultura dele, faz parte da constituição dele como indivíduo brasileiro. Então, o jongo é cultura negra, os quilombos são cultura negra, o samba é cultura negra, né? Você vai para o norte tem, enfim, todas as manifestações culturais indígenas, mas a gente não pode esquecer nem por um minuto que isso é nosso, é do brasileiro. E é através desse entendimento que a gente consegue construir uma autoestima nacional, que não existe. Em muitos lugares vão falar assim, eu tenho autoestima, essas coisas a pessoa acha que é uma bobagem, mas autoestima, gente, é um elemento político fundamental nesse momento que a gente está passando, né? Na Avenida Paulista, algumas semanas atrás, teve uma manifestação de um determinado lado político, onde se estendeu uma bandeira dos Estados Unidos.
Eu tenho a mais absoluta certeza. Eu mudo de nome se vocês conseguirem articular uma passeata, uma manifestação política nos Estados Unidos, só com pessoas nativas, e eles estenderem uma bandeira do Brasil lá. Não vai acontecer, não vai. A gente chama os Estados Unidos de imperialista, porque eles estão no topo da geopolítica, mas eles são imperialistas também na personalidade. Eles se acham acima de nós, né? E pautam a cultura deles como a cultura da hegemonia, a cultura hegemônica. E a nossa é a cultura regional, a cultura brasileira, né? Aí esse brasileiro, leia-se, primitivo. Né? Então, se a gente não está ciente dessas questões, não está refletindo sobre essas questões, a gente é um ser social prejudicado, incompleto e prejudicado de várias formas, não só na sociedade, mas também na nossa própria vida pessoal. Pode passar. Eu trouxe essa foto aqui porque a gente precisa entender o seguinte, né? Dia da consciência negra. Eu posso, todo mundo aqui ouve ou ver em algum momento as pessoas dizendo assim: dia da consciência negra pra quê? Isso é uma bobagem. Por que não é consciência humana? Né? Eu já ouvi várias vezes isso. Daí eu falo assim: por que não existe o dia da consciência branca? Né? As pessoas brancas falam assim: eu acho uma bobagem o dia da consciência negra, não existe o dia da consciência branca. Aí eu posso sempre brincar falando assim: não existe o dia da consciência branca porque o branco não tem consciência. Porque se o branco tivesse consciência, o racismo não existiria. Né? É uma brincadeira, mas não tanto, é uma provocação, na verdade. Porque o dia da consciência negra, o mês da consciência negra, na verdade, ele devia ser o ano inteiro. Milton Santos fala isso em uma das palestras dele: tem que ser o ano inteiro da consciência negra. E a consciência negra não é só para a branquitude, ela é para a negritude também. Porque não adianta você nascer negro, ter a experiência do racismo, da discriminação e do preconceito, mas não saber processar isso, entender como é que isso funciona e como isso influencia diretamente na sua vida. Então, a negritude brasileira, infelizmente, ainda não tem uma consciência racial amadurecida bastante, né? Então, é preciso o dia da consciência negra para a branquitude, para a negritude, para os indígenas e para mais quem vocês puderem pensar aí de grupo social que a gente tem. É importante. Por quê? O racismo, ele é uma realidade. Não adianta negar o racismo. Se você nega a realidade, você está deixando de resolver o problema. E uma das provas, né, tem várias provas, vários números que confirmam que o racismo é uma realidade, né, mas muitas vezes as pessoas, não é, pessoa que querem mascarar. Está aqui mais uma prova cabal de que o racismo é uma realidade. Em 1918, teve a criação da Sociedade Brasileira Eugênica. Quer dizer que a eugenia, em 1918, ou seja, ontem, hoje nós estamos em 2025, começo do século passado, não é tão longe assim do que nós estamos hoje, do que a gente está vivendo hoje em dia, não é tão longe assim. A gente estava em São Paulo na semana passada, no dia 10, eu fiz a palestra em São Paulo, era o Dia dos Direitos Humanos. O Dia dos Direitos Humanos foi proclamado em 1948, 30 anos depois dessa aberração aqui. Entendeu? Então, isso é começo, né? 1918, começo da nossa formação como sociedade, ainda, pós-abolição, começo da nossa formação social, tal qual nós olhamos, nós reconhecemos hoje. Então, foi ontem, gente, isso aqui não é nada. Você pega sociedades milenares como a China, por exemplo, é milenar, tem milhões de anos. Você poderia falar, não, mas isso aconteceu no ano 2 antes de Cristo, agora é 2025. Mas não, 1918. Quando eu escrevi Se a Cidade Fosse Nossa, eu usei essa informação para fazer uma leitura da urbanização brasileira, das cidades brasileiras. Ela foi marcada por essa sociedade aqui, por essa mentalidade eugênica. Quem fazia parte dessa sociedade? Médicos, né? E o urbanismo tinha tudo a ver com essa questão, tudo a ver. E muitas figuras proeminentes aí, que estão aí nos compêndios da história, também fizeram parte desse movimento. Então o racismo, ele é uma realidade. Ele é uma realidade construtiva, porque ele construiu o Brasil. Nós somos erguidos como nação, como sociedade, a partir desse alicerce chamado racismo. E o que é o racismo, afinal de contas? Né? Vamos falar de novo do que é o racismo? A gente precisa falar, porque as pessoas não entenderam muito bem. Então, às vezes, nossa,
racismo é estrutural, o racismo é estrutural, o racismo é estrutural. O povo não para de falar na nossa cabeça que o racismo é estrutural. Mas quando acontecem certas coisas, as pessoas se espantam. Ué, vocês não estão sabendo ainda que o racismo é estrutural? Ou vocês não entenderam o que significa esse estrutural do racismo? Se não sabe, precisa aprender de uma vez por todas, né? Então, de maneira muito sucinta e muito direta, o racismo é uma opressão social. E toda opressão social, ela é o quê? Ela é uma assimetria de poder. Ela é uma desigualdade nos poderes sociais que se estabelecem dentro da sociedade. Curto e grosso é isso. Então, quando você fala do racismo, mas eu não sou racista, eu tenho até amigos negros. Que bom, parabéns, te dá uma estrelinha no fim do ano. Só que você tem que reconhecer que você está acima dos seus amigos negros. Por mais que você